Foi o Dia Mundial Sem Tabaco. Principal causa de mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo tem sido combatido em nível global. Estima-se que 1/3 da população de adultos do planeta seja fumante. Aqui no Brasil, 23 pessoas morrem por hora em virtude de doenças ligadas ao fumo. O número é impressionante. O nosso convidado hoje é o cardiologista Luiz Augusto Dalan. O tabagismo é e está associado a fator de risco para diversas doenças: câncer, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e doenças cardiovasculares. De acordo com o Ministério da Saúde, um fumante é um dependente que está sujeito a mais de 2.450 doenças. Luiz, primeiro, obrigado pela sua atenção, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. É possível fazer um balanço desse dia sem nicotina, sem alcatrão e sem tudo que o cigarro traz? Perfeito. Sim, sem dúvida. Acho que está tendo uma mobilização do governo, nesse caso, esse Dia Mundial do Sem Tabaco, para que a população se conscientize dos males que o cigarro traz, né? O cigarro não é só nicotina, não é só alcatrão. O cigarro tem 5.000 substâncias que podem ser danosas ao nosso organismo. Então, o ideal é que ninguém fume. O ideal, o sonho de todos seria que ninguém fumasse. Mas, para isso, a gente tem que ter conscientização da população e, através dessas campanhas que o governo faz, isso estimula as pessoas a combater esse vício. Quais são os principais malefícios do cigarro? Acho que o principal deles é o câncer, né? O cigarro é o principal causador de câncer no mundo, né? Não só de pulmão, que causa 90% dos casos de câncer de pulmão, mas também todos os outros cânceres. Cerca de 30% dos cânceres todos do organismo são causados pelo cigarro. Então é um mal absurdo e não tem justificativa nenhuma para alguém fumar. E o grau de dependência é tão impressionante, Adriana, que 65% dos fumantes que contraem ou que diagnosticam um câncer não abandonam o vício. O que se torna um paradoxo, na verdade, né? É impressionante. A pessoa tem câncer, está tratando e continua fumando, né? A que se atribui isso? A uma hiperdependência da nicotina? É a dependência a não só a nicotina, como a outras substâncias do cigarro, né? Então a pessoa sente falta do gosto, do cheiro, às vezes vai tomar um café, o café puxa o cigarro, uma coisa leva a outra. A pessoa tem que parar de fumar de uma vez por todas. Não adianta diminuir, não, eu fumava só 2 maços, agora eu estou fumando um maço só. Isso não existe. A pessoa tem que parar de fumar para que não tenha mais os malefícios do cigarro. Agora, doutor, e o fumante passivo? O que os estudos mais recentes dizem? Perfeito. Antigamente não se dava atenção ao fumante passivo. Hoje em dia a gente vê que o tabagismo passivo é tão mal ou até pior do que o tabagismo ativo. Por quê? A pessoa... O que é o tabagismo passivo? É a pessoa que não fuma diretamente, mas que inala a fumaça do fumante. De outrem. De outrem. E assim, isso a gente está falando de pessoas que nunca pensaram em fumar, estamos falando de crianças, estamos falando de pessoas que estão expostas a um vício que não merecem. Então é simplesmente inconcebível alguém fumar perto de uma pessoa, principalmente de uma criança. Isso tem que ser combatido. E daí a importância dessa lei antifumo, né, doutor? Importantíssima, porque as pessoas que não se conscientizam pelo bem vão se conscientizar pelo mal, vão ser proibidas de fumar em ambientes públicos. Agora o governo federal publicou hoje um decreto que endurece a legislação, né? Agora está proibido o fumódromo, aliás, agora não, a partir de dezembro. Lá tem um tempo para ser regulamentada. Isso, antes alguns estados tinham e propaganda também, né? Isso, eram as leis estaduais, né? Agora isso vai virar uma lei nacional, né? Em que em locais públicos não se pode fumar e evitar fumar, principalmente em locais fechados, para que essa fumaça toda não atrapalhe e não seja inalado por pessoas que não tem nada a ver com o vício da pessoa. Em uma ponta, o cigarro, as vendas de cigarro têm caído. Essa consciência tem funcionado, ou seja, há um recuo no volume das vendas de cigarro. Na outra, isso cria um paradoxo, as crianças têm cada vez contato mais cedo com o cigarro. E agora, José? É um paradoxo, né? Porque o número de tabagistas, de fumantes no Brasil está caindo, né? Nos últimos 6 anos caiu em torno de 20% esse número. A gente tem em torno de 12% da população que é fumante ativa. Agora, as crianças realmente estão cada vez mais precoces, tendo cada vez mais cedo o acesso ao cigarro. Por isso que eu digo, o exemplo tem que vir de nós, adultos. Claro. As crianças imitam o que nós fazemos. Então, uma vez que o adulto não fuma, a criança também espera-se que não vai imitar e não vai fumar. Então, o exemplo tem que ser nosso. Uhum. Agora, e o tratamento para quem quer parar de fumar? Adesivo, cigarro eletrônico, goma de mascar, isso funciona, doutor? O vício é um negócio, é muito difícil de você combater, né? A primeira coisa para quem quer parar de fumar é a pessoa ter essa consciência e ter necessidade
de pensar que ela tem que parar de fumar. Que muitas vezes, eu vou parar, mas não tem a força de vontade. Então a primeira coisa é a pessoa querer parar de fumar. Com isso temos várias armas, temos medicamentos, temos adesivos de nicotina, tem várias armas que nós usamos. Atualmente o tratamento se baseia em medicamentos que reduzem a ansiedade da pessoa em fumar. E com isso a gente consegue diminuir a vontade dela. Agora, ela tem que querer parar de fumar, senão... Como o senhor disse, Luiz, todos os estímulos para o fumante são estímulos. Café com cigarro, uísque com cigarro, água com cigarro, doce com cigarro. É tudo com cigarro, é como se o cigarro fosse... E aí, se o senhor tivesse um filho de 10 anos, 12 anos, 14 anos, aparecesse em casa com um cigarro, qual seria a recomendação que o senhor daria para ele? Não tem justificativa. Nossos pais, nossos avós tinham justificativa que eles não sabiam o mal que o cigarro fazia. Hoje em dia não tem explicação. Todos sabem que o cigarro é um veneno, é um vício, é uma coisa que leva à morte. Então não tem justificativa nenhuma para uma criança, para um adolescente fumar. O exemplo tem que vir dos pais, eles têm que conscientizar e agir ativamente para que esse tabagismo cesse. Em breve nós vamos falar sobre isso também no Espaço Livre. O senhor voltará aqui à Câmara para falar mais sobre isso. Inclusive sobre histórias de bastidores do consultório. Temos várias, né? Tem relatos emocionantes, né? De pacientes que tentaram fumar e não conseguem, que fazem verdadeiras odes ao cigarro, mas que, você sabe, Wagner... São os poetas. Exatamente, são os poetas, mas que não tem justificativa nenhuma para o mal tão grande quanto o cigarro. Eles fazem a ode ao cigarro, nós vamos fazer a ode ao não cigarro. Fechado? Combinado. Obrigado, vamos conferir como é que está o trânsito na cidade de São Paulo nessa segunda-feira. Faltam 10 dias para a Copa. Câmara Trânsito no ar.